Pai do Senhor, gente. Deus abençoe vocês. Mais uma quarta-feira na presença do Senhor. Quem está cansado aí, levante a mão. Só eu? 2, 3, 4. Só 4 que são verdadeiros, né? O resto fica tudo mentindo aí, né? Vocês vigiam, viu? Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor? Coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus nessa hora, porque Deus renova as nossas forças. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Nós queremos glorificar o Teu nome mais uma vez, ó Pai, porque nós somos dependentes do Senhor, meu Pai. A força vem do Senhor, a coragem vem do Senhor, a sabedoria vem do Senhor, a inteligência vem do Senhor, o conhecimento vem do Senhor. Nada que nós possamos dizer que vamos extrair da terra ou do nosso eu, vem de nós. É o Senhor que nos dá. Por isso nós queremos ser gratos a Ti por tudo em nome do Senhor Jesus. Somos gratos pelo ar que o Senhor nos deu para respirar nessa noite. Somos gratos, meu Pai, porque estamos aqui para adorar o Seu nome, mesmo cansado, meu Pai. Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor renova as nossas forças. Renova a força do Teu filho hoje, da Tua filha hoje. Renova a nossa força, meu Pai, hoje. Porque queremos sair daqui hoje regozijados pelo Teu poder e Tua majestade e receber do Senhor o que o Senhor tem para nós nessa noite. Tua palavra, ela é um instrumento poderoso para fazer com que o homem e a mulher tenha o conhecimento do Senhor e o conhecimento até mesmo do nosso adversário. É pela Tua palavra que nós somos instruídos, meu Pai, e é através da Tua palavra que nós somos livres de tudo aquilo que nos prende e nos aprisiona. Nos livra nessa noite, quebra as cadeias, correntes, os espíritos malignos, e que todo principado e potestade caia por terra agora em nome de Jesus. Haja, meu Pai, com milagres nessa noite. Prepara os instrumentos, prepara, meu Pai, as cirurgias espirituais. Hoje é uma noite de milagre. No nome de Jesus nós cremos que a enfermidade vai embora. No nome de Jesus nós cremos, meu Pai, que vícios vão embora. No nome de Jesus nós cremos, meu Pai, na transformação, na libertação. E é no nome de Jesus que nós invocamos agora. Que toda doença caia por terra, que todo mal caia por terra. Que tudo, meu Pai, que atrapalha o ser humano de prosperar, de avançar, seja neutralizado agora em nome de Jesus. Pai, libera os Teus filhos para prosperar. Libera os Teus filhos para vencer, meu Pai, toda a batalha que enfrenta no dia a dia. Libera os Teus filhos, meu Pai, para fazer com que a vida deles, meu Pai, só tenha resultados positivos e resultados, meu Pai, vindo do Senhor, para que eles possam em tudo dar graças a Ti em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Fala conosco nesta noite e usa o Teu servo mais uma vez nesse lugar em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje eu quero ministrar para vocês no Salmo 40. Eu quero que você abra a Bíblia para mim, por favor, e não reclame com o pastor. Pastor, logo esse? Fica tranquilo que Deus vai falar com você. Amém? Deus vai falar com você nesse Salmo 40. Tenha certeza disso. Esse é um dos salmos de Davi. Salmos esse que Davi nos ensina muita coisa nesse salmo. E às vezes a gente pensa que esperar é difícil. E você não está errado. Esperar é difícil. Mas é possível. Não é impossível. Nós precisamos aprender com Davi o que foi que fez ele fazer esse salmo. E hoje eu tenho certeza que nós vamos aprender muita coisa. Eu quero orar por vocês nessa noite, antes de a gente encerrar o culto. Então eu vou ser bem breve aqui e falar rápido para vocês. Vamos ler até o versículo 4 desse salmo. Esperei com paciência e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso 2. Tirou-me de um lado ou de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão
e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Engraçado, gente, que Davi ele é uma figura icônica na Bíblia, porque o mesmo Davi que tinha o título de o homem segundo o coração de Deus, era o mesmo Davi que também errava, que também pecava e que também falhava. Um dia ele era segundo o coração de Deus, no outro ele era o quê? Pecador, um cara que errava, um cara que falhava. Eu não sei se você já sentiu isso. Um dia você sentir que Deus está com você, que você está bem forte espiritualmente falando, e no outro dia você está fraco. É como se Deus não estivesse com você. Quem já sentiu isso aqui, levante a mão. É como se você procurasse Deus. Cadê Deus? Você vai no guarda-roupa, Deus não está. Vai na cama, Deus não está. Vai debaixo da cama, Deus não está. Sobe na madrugada, Deus não está. Entra no quarto, tanta coisa que você faz para procurar Deus, Deus não está. E ali você cria uma história na sua cabeça e você começa a pensar um monte de coisa e a raciocinar. Só que Davi tinha esse título com ele que o próprio Deus colocou: tu és um homem segundo o meu coração. Davi é um homem segundo o meu coração. E Deus escolhe ele como rei. Só que Davi está passando um momento difícil. Um momento na vida dele que ele pede a Deus um socorro para tirar ele de onde ele estava. E você vai ver a Bíblia, gente, quando você lê ela, não sei se você já leu ela toda, mas alguns já tiveram o privilégio de ler a Bíblia toda, vai entender o que eu estou falando. E ao ler a Bíblia, você vai ver que o Davi, vou falar só de Davi, eu ia falar de outro, mas não vou falar não. Davi, ele não tem, em momento algum, o diabo chegando diante dele e dizendo assim: olha Davi, eu vou te provar, eu vou te destruir, eu vou fazer você pecar. O diabo não faz isso com Davi. Você não vê na Bíblia Davi sendo tentado pelo diabo. Você até vê Jesus, mas não vê Davi. E você vai ver que Davi, ele passa por várias situações de erro, como também várias de acerto. E quem fez Davi errar? Essa é a pergunta. Quem poderia fazer Davi errar? Às vezes a gente erra tanto e a gente tem a tendência de culpar o diabo. Não estou defendendo ele jamais, sou contra ele. Você não pensar que eu sou defensor. E você vê Davi errando tanto, mas em momento algum é o diabo. Você vai ver ele errando porque ele quer Nesse salmo ele diz que ele esperou com paciência no Senhor, e o Senhor tirou ele de onde? De um lago de lodo. Ou seja, ele estava em um lugar que não era para ele estar. Eu estou no pior lugar da minha vida. Mas quem era Davi, gente? Rei. O homem mais poderoso daquela época. Onde é que essa bênção estava? No lago de lodo, terrível, diz a Bíblia ainda. E quando você vê essa situação, você se pergunta, como é que esse cara tinha tudo para ser o homem mais bem sucedido e acertar? Ele estava sofrendo daquele jeito. Ele estava vivendo aquela situação. E você pode ver que em vários salmos de Davi, o Davi está salmodiando e adorando, o Davi está pedindo a Deus socorro,
ou Davi está elogiando a Deus? Então, o mesmo Davi que pede socorro, o mesmo Davi que aprende a esperar, ele passa por situações para adquirir experiências, tá? Eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida aqui. Existem coisas que a gente passa na nossa vida que não é para a gente sucumbir, ou afundar, ou desesperar, mas é para a gente aprender a adquirir alguns atributos que os homens de Deus precisaram adquirir. E nós só vamos adquirir a paciência, a espera, a confiança e algumas coisas mais quando a gente passar por certas situações difíceis. Com certas situações que a gente talvez tenha se colocado nela. Porque, como eu falei, nem tudo é o diabo, não foi o diabo que colocou você lá. Por quê, pastor? Eu vou te explicar. Tem coisa, gente, que é eu e você que almeja, tem eu e você que deseja, e é eu e você que decide fazer. O diabo, ele fica de braço cruzado, só esperando eu e você errar e falhar. E na hora que você falha, ele diz assim: eita, isso dá um tombinho, para você continuar. Mas é você que vai para um lago terrível, talvez. É você que escolhe, é você que decide. E algumas pessoas ainda não entendem o livre-arbítrio, porque elas acham que Deus, ele poderia controlar elas e fazer com que elas não errem. Deus nunca vai fazer isso. Deus sempre vai olhar para você e vai dizer: você é capaz de acertar e é capaz de errar, é você que escolhe. Isso não é ruim, isso é bom, isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente entende que não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o que Deus já escreveu nesse livro sagrado, do que seria a nossa vida, de como pode ser a nossa vida, se você entender assim. Então, você vai ver que nesse texto, em toda a história bíblica sobre Davi, você vai ver que o diabo, ele não tinha estratégia nenhuma para tocar em Davi, nem para destruir Davi. É Davi que decide Betseba, é Davi que decide botar o marido dela na frente da batalha para morrer, é Davi que decide fazer o censo e outras coisas mais. É Davi que decide. E também é Davi que decide voltar-se para Deus. Quando você olha tudo isso, gente, às vezes você pergunta assim: poxa, se eu não sou super-homem, se eu não sou um homem que eu consigo chegar no estádio de santidade de 100%, o que eu sou de verdade? Será que eu vou ser salvo? Você já se perguntou isso? Será que você vai ser salvo? Já se perguntou ou não? Alguém tem certeza da salvação aqui? Levante a mão. 4 pessoas, 5, 6. Você tem certeza da salvação? Levante a mão, vou perguntar de novo. Se você não tem, eu vou ter que parar para explicar isso aqui agora. Calma. A salvação não depende do meu acerto ou do meu erro. Escute isso. Porque assim como Davi errou, todos os homens da Bíblia só não Jesus. Por que Jesus não errou, gente? Porque Jesus era o Senhor, Ele era santo. Ele sim é santo. É um homem que não tinha pecado. E a Bíblia vai dizer ainda mais, que Ele é o nosso porque foi Ele que morreu na cruz pelos nossos. Só que só que Deus, melhor dizendo, ao enviar o seu Filho Jesus, Ele criou esse plano de salvação. Porque Ele criou o plano de salvação que para o homem era impossível, mas para Deus não é impossível. Quando Ele envia Jesus para dizer para mim e para você que agora os seus pecados estão perdoados.
Vocês não estão salvos porque vocês são poderosos e são santos. Vocês estão salvos porque Jesus, o autor e consumador da nossa fé, morreu na cruz do Calvário para dar o nosso nome escrito no livro da vida. Então, quando você entende que você é irmão de Jesus e filho de Deus, você tem a certeza da salvação. Peraí. Pastor, eu tento acertar, mas às vezes eu não consigo. Calma. Jesus é tão poderoso que Ele sabia que sem Ele você não conseguiria. Nós precisamos de alguém, sim ou não? Mas quem é esse alguém que eu preciso? É o seu cônjuge? É o seu filho? É um amigo? É uma amiga? É um amigo ou amigues? O que você precisa? Não tem nada a ver. Pessoas vão falhar, pessoas vão errar, pessoas vão trair, pessoas também vão te ajudar, pessoas também vão abrir portas para você, mas pessoas sempre vai ser inconstante e falha. E de quem é que eu preciso, pastor? Você precisa de quem? De Jesus. E ele sabia disso, que quando ele vai para o Pai, ele disse: eu não posso deixar vocês órfãos, porque vocês sozinhos vocês não vão conseguir. Eu enviarei quem? O Consolador. Davi sabia que ele era rei. Davi sabia que ele tinha poder aquisitivo financeiro. Davi sabia que ele podia dar ordem a qualquer um, e qualquer um livrava ele de qualquer coisa. A Bíblia chega a dizer que o exército de Davi era o maior exército da terra. Era o exército mais estrategista e o exército mais letal. Ainda se você fizer uma pesquisa, hoje dá um Googlezinho aí, você vai ver que não existiu o exército mais poderoso do que o exército de Davi, mais letal. E estrategista. Ou seja, por que Davi não consultou os seus soldados? Por que ele não pediu ajuda aos seus conselheiros? Por que ele foi para Deus, gente? Porque ele sabia que Deus era o único. Deus era aquele que conseguiu colocar ele onde? Onde ele estava. Escuta aqui o que eu vou lhe falar. Sabe qual é o seu maior milagre? Não é o que você está pedindo, é quem você já é aí. É esse ar que você está respirando, é essa pessoa que você se tornou. Quando você pintou o cabelo no espelho e olha e diz assim: poxa, eu era uma criança e agora já sou um adulto. Mas sabe por quê, gente? Quem te formou foi Deus. Quando você entende que é Deus que te faz, é Deus que te forma, é Deus que te cria, é Deus que te dá o fôlego da vida, você não consegue mais ficar muito preso a pessoas que vão errar com você, que vão falhar com você, que podem até mesmo decepcionar você. Tem muita gente que se decepciona com pessoas e deixa Jesus. Porque, de fato, a fé dela, a esperança dela, o socorro dela foi depositado em quem? Em pessoas. Não foi em Deus. Eu posso profetizar para você? O seu socorro não é pessoas. O seu socorro é Deus. A única pessoa que vai te socorrer, que vai estar com você todo o tempo, chama-se o Espírito Santo. Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que te livra do laço do passarinheiro. É Ele que cuida de todas as coisas da sua vida, te protege, te dá livramento. É Ele que te cura, é Ele que te sara. É Ele que te livra de todas as mazelas. É Ele que te desprende, que te convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele, não é mais ninguém. Então, gente, vamos abrir nosso entendimento. Eu gosto que você pense comigo. Você pode pensar comigo ou não? Se Deus, Ele fala,
que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, o diabo está onde? Então, para o diabo invadir a nossa vida, ele tem que brigar com os anjos, né? Ele não vai brigar, que ele vai perder a briga. Então, não é sobre diabo aqui. É sobre você que é vacilão e é vacilona. Sobre mim que vacila também. Davi vacilou. E quando Davi vacila, ele chega para Deus no versículo 4. Coloca aí, meu filho, por favor, no versículo 1, por favor. No Salmo 40. Ele diz assim, ó. Eu esperei com paciência e ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Presta atenção, gente. Antes de Deus se inclinar para ele e ouvir o clamor dele, ele teve que fazer o quê? Esperar como? Se esperar já é difícil, imagine com paciência. Uma coisa é você esperar atribulado. E aí vai dar certo, não vai? Liga. E aí, Senhor, nada. E o Pix, nada ainda? Nada ainda. E aí não canta o Pix. E aí você fica nervoso. Você já quer procurar quem? O banco para tomar juros. Ou a agiota para tomar juros. É assim ou não é? E nada acontece. E aí você está esperando. E sabe qual é a dificuldade hoje de a gente esperar? Pergunta, qual é, pastor? É que o mundo hoje acelerou tanto. Nós temos a tecnologia, que era para ser algo poderoso para usar ao favor nosso e do Evangelho, mas a gente se prende tanto. Tem um negócio, um vídeo que eu não paro de ver esse trem, fico dando risada dentro de casa. É um que diz que saiu do manicômio. Eu disse, acabei de sair da casa agora, do manicômio agora. E você é meu amigo ou inimigo? Você já viu isso, não? Você é amigo ou inimigo? Tô doidinho. E aí pega o negócio de um pau para bater no outro. Eu acabo na risada com aquela besteira. Aí eu fico ali rindo e a mulher tá rindo de quê? Eu digo, tô doidinho. Você é amigo ou inimiga? Tem coisas que nos prende. Coisa boba, né? Mas nos prende. E aí você fica vendo ali, poxa, aquilo a velocidade da internet é uma velocidade luz, por exemplo. Você consegue buscar tudo na internet tão rápido, que na hora que você está falando com Deus, você quer que Deus te responda como? Rápido. E aí Deus silencia, cara, presta atenção, o silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus dói tanto na nossa alma que somos humanos, somos o quê? Carne. Pastor, era para ser espiritual. Eu sou, às vezes, como Davi. E às vezes não, às vezes eu também sou carne. E aí o que eu faço? Clamo. Só que Davi nos ensina uma coisa, gente. Que para esperar mesmo, para Deus falar, Ele nos ensina que Deus só vai falar com a gente se a gente tiver o quê? O tal da paciência. Só que quando você lê a Bíblia e você vê que para adquirir paciência precisa passar por quê? Por quê? Por tribulação, cara. A Bíblia fala que a tribulação produz o quê? Já está ruim. Você já vacilou, já está na lama. O negócio já está pegando, você já está afundando, todo sujo. E agora você tem que esperar com paciência no Senhor. E quando você aprende a ter essa paciência, aí a Bíblia dá um conforto para a gente. Deus o quê? Se inclina, gente. O que eu tenho para falar para você hoje? Não adianta você esperar. Esperar é pouco. O segredo é você ter paciência. Pode durar 1 mês, pode durar 2 meses, pode durar 1 ano, pode durar 3 anos. Mas o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir.
Foi Davi que pediu para ser rei ou foi Deus que colocou ele lá? Aí você diz assim, pastor, mas eu não pedi isso. Não tem problema, mas foi Deus que colocou. E quando Deus te coloca, não é com você, é com quem? É com Ele, irmão. Eu não sei se eu estou pregando essa palavra para você, mas eu estou pregando ela para mim primeiro, tá? Então eu vou pregar do jeito que Deus está falando comigo aqui agora. Tem lugares que Deus vai colocar a gente, mesmo a gente não querendo estar. Mas não é porque a gente quer estar ou deixa de querer estar. É porque Ele quer fazer algo grande e poderoso na nossa vida. Ah, pastor, mas eu vacilei. Não tem problema nenhum. Porque Deus não está preocupado com o seu vacilo. Deus está preocupado quando você está disposto a recomeçar e se arrepender e começar de novo. Se Deus fosse olhar para o nosso pecado, a Bíblia não dizia que Ele jogava o pecado no mar do esquecimento. O que Ele está olhando não é para o que você erra, o quanto você falha. Deus não está olhando para isso. Deus está olhando o quanto você está disposto a se arrepender. E quando você se arrepende, diz a Bíblia, alcança a misericórdia do Senhor. E quando você alcança a misericórdia do Senhor, aí é o que aconteceu com Davi. Vamos para o versículo 2. Olha o que Davi faz. Olha o que Deus faz para ele. Tirou-me de onde? De um lago horrível, de um charco, pôs os meus pés sobre uma e firmou os meus passos. Quem foi, gente, aqui que tirou Davi do charco de lago horrível? Quem? E quem está escrevendo? Quem se colocou no lago? Quem tirou? Duas pessoas. Só que quem vai para a lama somos nós. Mas quando a gente pede a Deus, quando a gente clama a Deus, quando a gente espera em Deus e clama a Ele pela misericórdia, a Bíblia diz que Ele inclina, tira você de lá e coloca você aonde? Em uma rocha. Olha que Deus lindo, maravilhoso, gente. Davi era segundo o coração. Por quê? Porque toda vez que Davi errava, ele voltava para quem? Para Deus. Como é que eu posso ser segundo o coração de Deus se eu não consigo ser perfeito? Escuta. Deus não quer a sua perfeição. Deus só quer que você seja sincero e justo. Só isso. Voltar não é humilhação. Voltar é para quem tem força, para quem é valente, para quem é guerreiro. É para quem acredita no Deus poderoso. E é por isso que a gente precisa às vezes ir e também voltar. Já pensou se a gente levasse a vida só indo, a gente não teria o quê? Destino. A melhor coisa do mundo é viajar. É legal. Mas melhor ainda é quando você tem uma casa para onde? Para voltar. Todo mundo diz, a viagem é boa, mas a volta é melhor. Sua cama é melhor do que a cama do hotel, é ou não é? Sua cama é melhor do que a cama de um parente. Entendeu? Você está acostumado com o seu cantinho. Você está acostumado com aquilo que Deus te deu. E aí você só valoriza isso quando você se distancia. E quando você se distancia da presença de Deus, você fala assim, poxa, eu estou precisando voltar. Está na hora de a gente parar de vacilar e começar a entender que o mundo, essa guerra aqui, esse legado que a gente está fazendo aqui na terra, essa missão que nós estamos cumprindo na terra, precisa dele, precisa estar alinhada com ele. Então toda vez que Davi se desalinhava, Davi voltava e alinhava novamente, porque ele sabia que quem poderia socorrer ele, de fato, não era o exército dele, era o próprio Deus. Porque eu posso ser socorrido com dinheiro,
eu posso ser socorrido por médico, eu posso ser socorrido por pessoas, eu posso ser socorrido por todo mundo, mas o vazio da presença, só Deus pode preencher. Só Deus preenche a presença, irmão Louro. Só Deus preenche a presença. No domingo nós falamos de um ambiente criado para o holocausto, um altar. E esse altar estava o quê? Vazio, no meio. Esse vazio no meio é que às vezes a gente está ali, ó, em desespero da alma. Doendo, dói, porque dói. Sofrimento dói. A lama dói. Pense num negócio ruim para tirar, é lama. Quem já entrou em mangue aqui, levante a mão. Para pegar caranguejo. Ou pelo menos para tentar pegar o bichinho, né? Que é aquele trem, quando ele vira a boca para cima, você tem que ter a manha, viu? Senão ele arranca o dedo. Tem gente que diz que quando o caranguejo morde, só solta na trovoada, né? Arranca logo a perna dele, que ele solta ligeiro. Fica aí, besta. Tem isso não, quebra a perna. Ou senão o dedo parte, porque o bicho tem força. Mas, quando você vai tirar aquela lama ali, você passa água e gruda, e a unha fica preta, não é? Então, se tratando do pecado, dos erros que a gente comete, Jesus, ele purifica tanto a nossa vida, a ponto de ele nunca mais lembrar. Eu vou te falar uma coisa aqui, que marca muito a gente. Por mais que Jesus não lembre, nós temos um problema com a gente. O pecado fica nos acusando, ó. Fica batendo na nossa mente. Pá, pá, pá. Você errou. Você não é capaz. Você não vai ter mais jeito. Chega, tá vendo esse negócio de dupla honra? Não é para você não. Epa, anel é para aquela época. Ó, túnica, que esqueça isso. Isso aí foi para aquele tempo lá, o Velho Testamento. Mentira. Isso é mentira da voz que está soprando no seu ouvido. Porque Deus está olhando para você e está dizendo assim: olha, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando Jesus fala isso, gente, Ele está tratando em mim, está tratando em você algo emocional na nossa mente, a nossa mentalidade. Tem gente que está muito atrapalhado na mentalidade, porque ela está esquecendo quem Deus é, qual é a paternidade dEle, o que Ele prometeu e o que Ele escreveu, e está colocando a expectativa no próprio entendimento. E a Bíblia diz que o diabo ele tem poder para cegar o nosso entendimento. E existem cegueiras que ou você arranca, ou você desperta, ou você volta a crer no que está escrito, ou você vai de água abaixo. Davi nos ensina que no pódio, na exaltação, tem um problema enorme. A gente acha que pode tudo. E às vezes a gente mesmo acha que a gente pode tudo. E tem gente que até não tendo nada também acha que pode tudo. É assim ou não é? É doido para tudo. Tem doidinho, não tem por aí? Aqui não, mas nos interiores da Bahia tem um bocado. Mas é assim que acontece. E aí quando você vê essa situação todinha da Bíblia que Davi está enfrentando, aí você vê ali Deus fazendo uma coisa, Davi fazendo outra. Davi que errou, está pedindo agora a Deus o quê? Misericórdia. Está pedindo a Deus para tirar ele, para livrar ele. E ele pedindo, ele tem que passar por um processo. Qual é o processo? O processo da espera, o processo da paciência. Só que no versículo 4, Davi nos ensina mais uma coisa, gente. Ele ensina o quê? Abre lá, por favor, meu filho. Salmo 40, versículo 4.
Bem-aventurado o homem que o quê? Põe aonde? Põe aonde? Fala de novo. Põe aonde? Não é na mamãe, não é no papai. É em quem? Não é no cônjuge, é no... Não é no amigo nem amigos. É no... Senhor. E aí quando você fala assim... Eu preciso ter essa atitude de confiança. Não é fácil também, gente. Confiar é fácil. Confiar nas pessoas já é difícil, que a gente vê. Imagine em Deus que não vê. É só para quem tem fé, ou não é? É ou não é, gente? Quem é da fé mesmo consegue. Quem não é? Não dá. Mas é difícil. Aí começa o questionamento. Não é fácil, é porque não é com você. Mas quem é da fé? Quem é da fé faz o quê? Confia. Presta atenção. Como eu posso adquirir confiança? Você fica triste quando pessoas boas passam por momentos difíceis? Você fica ou não fica? Por que pessoas boas passam por momentos assim? Por que será, gente? Vou te ensinar. Porque tem pessoas que fazem tudo certo e passam por momentos difíceis. Porque é nos momentos difíceis que nós criamos o quê? Experiência. E é com as nossas experiências, os nossos testemunhos que nós vamos ajudar quem? Pessoas. Então Deus vai fazer às vezes pessoas boas, pessoas que não têm nada para sofrer, nem por que sofrer, passar por sofrimento, para que esse sofrimento seja uma salvação para alguém. Como é que você me prova isso? Olha Jó, gente. Jó era quem? Um homem justo, fiel, íntegro, temente a Deus. E ele foi para onde? Para a lona. Para quê? Para o testemunho dele servir para mim e você. Você só crê que Deus dá em dobro e dá tudo de novo por causa de quem? Por causa de Jó. Então, por mais que a gente perca algo, Deus vai nos dar em... Quem passou essa confiança para a gente? Jó. Foi o que Jó passou. Porque as nossas dificuldades vai passar a confiança para as pessoas. Porque você crê na Bíblia? Porque você entende pela fé que o que Jesus fez por você ninguém faria. Quem passou essa confiança para você? Jesus. Porque você crê no Novo Testamento, nas histórias, nas cartas apostólicas, porque Paulo enfrentou tudo que ele tinha que enfrentar em dificuldade, para ensinar para mim e para você que a gente é capaz também de superar. Está entendendo? Então você aprende com pessoas que passam por momentos difíceis, supera eles, e aquela superação vai mostrar para mim e para você que você também é capaz. Porque uma mãe ama ensinar um filho, porque ela já passou. Porque o pai quer ensinar o filho, porque já passou. Tem filho que nem saiu da casca do ovo, ainda quer mandar em pai e mãe. Não tem como, gente. Acredita. E a Bíblia diz que onde há multidão de conselhos, há o quê? Sabedoria. Aí às vezes você não pede conselho, você fica fazendo tudo do seu jeito. Pede conselho a quem já está lá na frente, quem já chegou onde você queria chegar. Olha sempre para as pessoas acima de vocês, porque elas estão acima mesmo. Não fica achando que você é alguma coisa, sendo que você não chegou nem no nível de uma pessoa chegou. Então você precisa ter esse entendimento, essa humildade, essa simplicidade de olhar para esse povo e dizer assim: poxa, onde já chegou? Eu não sei nada da vida ainda, acho que isso aí. Que é isso? Tem um monte de gente que não sabe nada, ainda acha que sabe, fica olhando assim: o sangue de Jesus tem poder, nem deu, eu estou aqui. Às vezes minha esposa: amor, você soube disso? Eu nem sei, nem quero saber. Ela: por quê? Porque eu não quero saber o problema dos outros. Porque quando eu sei o problema dos outros, o problema se torna meu, cara. Ninguém que saiba o problema de alguém não vai tentar resolver, sim ou não? E aí quando a gente sabe o problema dos outros, e às vezes a pessoa pergunta assim: por que você não me pergunta? Pastor, não me pergunta nada. Eu digo: nem vou perguntar, não quero nem saber. Se você me falar, se não quiser, também fique calado. Não está perdendo nada. Por quê? Porque acaba sendo, aí você
ouve, quando você vai até Jesus, Jesus, você pode me curar? Ele, claro. Jesus ia tentar resolver o problema, sim ou não? Toda vez que alguém ia até Jesus, Jesus queria resolver o problema dessa pessoa, sim ou não? Não tem esse. Quando não sabia, ele passava direto. Quando sabia, ele parava para resolver. Mestre, minha filha está doente. Você pode ir lá em casa? Posso. Fazer o quê? Estou no caminho. Aí chega no caminho, a mulher do fluxo de sangue, eu primeiro. Pegou a bênção do quem estava já indo para o caminho. Aí o cara ainda tem que esperar. Quando ele está no meio do caminho, vem uma notícia: olha, tua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Poxa, esperei, não deu certo. Jesus, calma lá. Se eu disse que eu vou resolver, eu vou lá resolver. Disse ou não disse? Crê somente. Sua filha não morreu lá só dorme. Ei, nada é impossível para Deus. Confia no Senhor. Qual é o outro segredo, pastor, para a gente acabar agora? Eu quero orar por você. Vai lá no outro segredo. Versículo 4 ainda. Não vale só eu confiar, gente. Eu também tenho que ter atitude, tá? Qual é a atitude que eu tenho que ter? Lê lá comigo, vamos lá? Põe no Senhor a sua e não respeita quem? Não respeita quem? E nem faz o quê? O que tem de gente mentirosa e soberba, tirada da merda, dá vontade de picar o violão na cabeça. É ou não é, mas? Não, paciência é em Deus, viu? Paciência é em soberbo, não. Soberbo, rejeita. Soberbo, se afasta. Está mais fácil um pouco de fermento levantar toda a massa. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência. Quem mente é filho de quem? Cara, se afasta de mentiroso. Tem gente que mente por nada e ainda acredita na própria mentira. O sangue de Jesus tem poder. Conta uma historinha emocional, não é mesmo? Conta aquela historinha para mover o seu coração, para seu coração ficar sensível e fraco. E você acredita naquela história, como se aquela história fosse verdade. Mas é mentira. Pegou na mentira, manda para os quintos dos infernos. Que é muito difícil uma pessoa que mente. E a Bíblia diz, mas quem mente é filho de quem? Quem fala a verdade é filho de quem? Porque Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Pronto, o mentiroso é quem? Então quem fala a verdade? Eu recebi uma ligação. Estou muito chateado com você, pastor. Eu digo, sim, por que, benção? Porque você foi e falou isso e aquilo, papai. E eu falei, mentira? A verdade te incomodou? Aí ele disse, mas não podia ser assim, você tinha que manter não sei o que, você é meu amigo. Eu disse, se eu sou seu amigo, eu tenho que lhe dizer se você não aguenta a verdade, irmão, desliga meu telefone, apaga, bloqueia meu número, porque eu sou da verdade. Simples. Não bloqueou, mas eu bloqueei. E ponto final. Mas era pastor, podia ser querubim, podia ser anjo. Eu bloqueava o infeliz. Porque eu não aguento mentira, gente. A mentira é infeliz. É ou não é? Você sabe o que Davi tinha. E porque ele era segundo o coração, eu vou lhe dizer agora. Porque com Davi não se negociava a sinceridade. Quando o profeta chega para ele e conta uma historinha, o que você faria, Davi? Matava essa pessoa, pois essa pessoa é você, então me mata logo. Pode tirar tudo de mim. Eu já vou lhe dar a condenação. Tire tudo de mim, só não tire a presença. Não negociava. Ele podia dar um jeitinho igual a Saul gostava de dar. Mas não. Ele assumiu o erro dele. Homem que é homem assume o quê? Mulher que é mulher assume o quê? Diga para mim, não conta mentira para mim não. Eu fala para essa pessoa que está do seu lado. Se você for para mentir, senta lá do outro lado, em nome de Jesus. Você ficar ouvindo um pastor dizer um monte de coisa na sua cabeça, uma hora você muda. Você está lá no fundo, mentiroso. Fala assim, vá.
Ainda bem que aqui não tem, glória a Deus por isso. Mas se você estiver me assistindo, não seja essa pessoa não, em nome de Jesus. Então ele fala o quê? Não respeite os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Gente, mas eu vou magoar essa pessoa porque ela vai se afastar de Deus. É melhor ela se afastar de Deus, porque ela já está afastada há muito tempo, só você não percebeu, tá? Às vezes é você que não percebeu isso. Você fica ali querendo cuidar daquele trem que nem Jesus está cuidando, e aí você começa a sofrer retaliação. Quantas vezes, olha, eu estou falando isso, mas eu estou falando para mim, tá? Eu sou o primeiro. Quantas vezes já passei a mão em um monte de gente que não era para passar, que era para cortar no aço, naquele aço bíblico, assim, 77 calibre, não era? Cortar todo o vínculo. E ali você ainda assistir. Não, eu acredito na mudança. Quem mais acredita na mudança é pastor, gente, infelizmente, viu? Tem jeito não. O bichinho tenta não acreditar, mas toda hora Deus faz assim, muda alguém lá de outro lado, aí 10 não muda, mas um muda, aí pronto, aí a confiança volta, aí volta tudo de novo. Mas Deus muda. Mas Deus muda aqueles que são sinceros. Deus não está preocupado com o seu erro, e eu repito isso. Mas não é mais tempo de a gente estar errando o tempo todo. Está na hora de a gente alinhar o propósito. Está na hora de a gente alinhar aquilo que Deus quer. Está na hora de você ser verdadeiro. Está na hora de você ser fiel. Está na hora de você aprender, de fato, a esperar como Davi esperou, com paciência, confiando e entendendo que você é que é você que erra, que é você que falha. Não transmita a culpa para ninguém. Foi o pastor que me magoou. Não, foi você que já estava magoado por dentro. Foi a irmã que me magoou. Foi fulano que me deu a parte de Senhor na entrada. Às vezes fulano nem viu, estava lá no mundo de Nárnia. E aí você está aí achando que é fulano. Fulano está cheio de coisa na cabeça. Tem hora que minha mulher me chama 3 vezes, eu não sei nem o que ela está falando. E eu digo, oi? E eu estou lá em Nárnia. Aí quando ela vê que eu estou em Nárnia, ela disse, volta aí. Aí eu volto para a terra de novo. É normal. Mas nem toda hora, gente. Eu sou uma pessoa que tem um hiperfoco. Se eu estiver fazendo uma coisa, eu estou ali. Se eu estiver assistindo um filme, você pode gritar do meu lado, falar do meu lado. Eu estou assistindo um filme. Eu não tenho esse negócio de muita coisa. Se eu estiver dormindo, piorou. Eu estou dormindo. Aí tem gente que me liga, o telefone toca. Manda mensagem, está no Lua e ainda está mandando. E não tem esse negócio de acordar para ver. Eu vou dormir. Então você tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. E você precisa saber selecionar isso, para que isso não mexa com o seu emocional. Davi tinha questões emocionais? Tinha, mas ele curava com quem? Com Deus. Davi tinha situações difíceis? Tinha, mas ele fazia o quê? Pedia misericórdia a Deus. Errava, misericórdia, Senhor, misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Você vai ser salvo? Vai. Você vai porque Cristo já fez o que tinha que fazer. Isso não te dá legalidade de você estar errando 24 horas e não saber se arrepender. O arrependimento é necessário. O recomeço é necessário. Como eu vou viver milagres na minha vida se eu faço tudo que não devo fazer? Entende? E como é que eu posso viver milagre, pastor? Eu fazendo aquilo que eu preciso fazer. E Davi vivia milagre, e o povo ficava revoltado com ele. Agora acabei com Davi, Davi já era, perdeu a batalha. Daqui a pouco Davi levantava, superava, tomava frente, pegava o exército de novo, ganhava as guerras de novo, ia para cima, porque Davi confiava em Deus. Eu gosto desse versículo demais. Os que confiam no Senhor são que não se abala, mas permanece firme para sempre. Eu vou parar de falar. Eu quero fazer uma pergunta a você. Você crê que Deus pode mudar a sua história hoje, sim ou não? Você crê que Deus é Deus poderoso para fazer milagres, sim ou não?
Você crê que Deus, Ele é o único que pode fazer você sair daquele lago terrível de lodo e colocar firmado em uma rocha? Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas não fala porque o pastor está falando, não. Eu quero que você fale com firmeza. Sim ou não? Aí agora parece que vocês comeram. Ou então estão com fome de verdade. Sim. Para Deus fazer algo em mim, precisa de alguma coisa, pastor? Porra, rapaz, você é o cara, viu? Aperta a mão desse cara aí, meu, vá. Quando você apertar a mão dele, você começa a mudar agora. Ô, glória. Deus é bom. Ele gosta. Então, Deus, Ele sempre vai fazer algo na nossa vida. Mas em Romanos capítulo 12, diz uma coisa que é muito necessária a gente praticar. Nós precisamos prestar um culto a Deus. Por o quê? Pela transformação do nosso entendimento. Se eu transformo algo, é porque esse algo não está bom, sim ou não? Então toda vez que a gente vem para um culto, nós temos que prestar um culto a Deus racional, inteligente. Inteligente. Eu gosto de barulho, eu amo barulho. Em casa eu boto barulho, eu pulo, eu rodo em casa. Mas aqui na igreja, se eu falar em língua estranha aqui, você vai me entender? Não vai. Eu estava doido para falar em língua estranha aqui, sentindo a presença de Deus, mas eu seguro o máximo possível. Por que eu seguro, gente? Porque eu preciso que você abra esse negócio dessa cabeça de coco. E bote uma água doce aí. E bote aquela carninha também, porque coco sem carne não presta, né? Abre o coco, quer comer a carne, não tem nada. Só aquele negócio molinho que não dá para nada. A gente doido para encher a barriga. Principalmente quando está liso, que só tem o dinheiro para o coco. É ou não é? Quem já passou isso aqui, levante a mão. Foi para a praia, só tinha um dinheiro para comer coco. Quando toma água, quer comer a carne para matar a fome, não tem carne. O sangue de Jesus tem poder. Parece que é filho de Saul. É ou não é? Olha, gente, tem coisa que a gente passa que é só Jesus na causa. Então a gente precisa botar isso. Que se eu preciso transformar o meu entendimento, eu tenho que entender o seguinte: ou eu acredito que Deus, Ele pode fazer qualquer coisa na minha vida, ou eu vou ficar indo para a igreja como se fosse um amante de Jesus. Hoje eu tenho prazer, amanhã eu não posso ver, porque eu tenho que ver uma outra pessoa, não ver ninguém. Está entendendo? É os ficantes que tem, os ficantes. Ou Deus é na nossa vida pleno, ou Deus não é, cara. Não adianta. Em Apocalipse, referente à igreja, está escrito que ou você é quente, ou você é porque morno, esse negócio de ficar em cima do muro. Uma hora está crente, outra hora não estou. Uma hora está bem, outra hora não estou. Isso é para gente imaturo. Isso é para aquele todo doidinho. Não está legal isso. Tem hora que dá desânimo de a gente pregar, sabia disso ou não? Tem hora que dá um desânimo, é sério. Porque a gente prega e ensina. Às vezes se eu perguntar a mensagem à pessoa, uma semana depois, a pessoa não sabe nem o que foi pregado, cara. Até hoje eu sou a mesma pessoa quando me converti no início. Se me mandar orar 1 hora de joelho, eu vou orar 1 hora de joelho. Se for para 2, 3. Se eu quero é sede de Deus 24 horas. Por que as pessoas mudam assim? Não tem por que você ser dessa forma. Então, ou você transforma essa mentalidade para ser uma pessoa constante, firme. Uma pessoa que não desvia. Não larga Jesus por nada, mesmo porque falhou, vai para Jesus de novo. Não abandona Jesus por nada. Ou desculpa te falar, vai ser difícil ajudar. É ou não é? Então eu quero você com o coração hoje quebrado, rasgado.
Eu quero orar por pessoas assim. Eu estou cansado de ser uma pessoa inconstante. Eu estou cansado de ser uma pessoa que uma hora eu estou legal, outra hora eu não estou. Eu estou cansado, eu quero orar por você aqui. Eu quero que você faça esse povo, esse público, vem para o lado de cá, por favor. E nesse lado aqui eu queria convidar os enfermos no lado direito. Então, esquerdo esse tipo de gente e direito. Agora eu quero ver se você tem coragem ou não.